Palavra rapidamente para que a gente possa cear. Louvamos a Deus pela vida da Cristina, que está aqui com a família, Adriana, fez a cirurgia, tem se recuperado bem, graças a Deus, tem sido os desafios. Deus é contigo, minha irmã, meu irmão, Deus é com vocês, Deus cuida da nossa família, amém? Creamos sempre nisso. Louvamos a Deus pela vida dos Carlos, que tem viajado muito, tem passado muitos dias fora de casa, e hoje, graças a Deus, está conosco, assistindo o culto, vai participar da ceia. Amanhã já viaja Porto Velho, logo ali em Porto Velho, na verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, cuide de você lá, cuide da Maria aqui, cuide dos gatos também da casa lá, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Que Deus esteja prosperando vocês. Louvamos a Deus por cada visitante, por cada membro. Você é especial para Deus, irmãos. Que você valorize isso, como o pastor Celso disse. Está chegando a festa da adoração, e há essa gratidão em nosso coração. Irmãos, a gente ouve tanta coisa nesse mundo. Não importa o que venha pela frente, o que vai acontecer, não importa. Deus tem trono de governo, de autoridade, de comando. A igreja é o corpo de Jesus. Deus cuida de nós. Então, não fique com medo, com rumores de guerras, rumores de pestes, rumores de pragas, rumores na natureza. Creia na palavra de Deus e viva a sua vida com o coração no altar do Senhor. Amém? Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. 2 Coríntios, capítulo 5. Pensando aqui na cruz, na ceia, no Calvário, quero ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 em diante. Do 17 ao 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem pode dizer amém, hein? Glórias a Deus, aleluias. Se alguém está, aonde, meus irmãos? Em Cristo, meus amados irmãos. Em primeiro lugar, em Cristo. Não é na Igreja Batista, não é em outra denominação, é em Cristo. Olha só o milagre que Deus realizou em nossas vidas. Nova criatura é o poder do sangue derramado, o poder do sacrifício da cruz. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isto provém de quem, meus irmãos? Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? O Evangelho é o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Coisa tremenda, de sorte que somos agora, meus amados irmãos, quem é você também? Somos embaixadores
embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado, meus irmãos? Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? 3 obras grandiosas que aconteceram na cruz do Calvário, com a morte de Jesus, com a oferta de Jesus, com o sacrifício de Jesus. No cristianismo, quando nós vamos estudar teologia sistemática, teologia bíblica, existe uma doutrina chamada teologia da imputação. O que é imputar? Aqui, moça, a gente é bem abreviado no tempo. O que é imputar? Imputar significa colocar na conta de. Isso significa imputar. Imputar é uma linguagem ou jurídica, ou também jurídica comercial, jurídica bancária. Imputar na conta de. Isso significa imputar. Ok? Então a primeira coisa que aconteceu na cruz do Calvário, Deus olhou para mim, olhou para você, e na nossa vida havia uma imputação, ou seja, uma conta a pagar. Eu tinha uma dívida para pagar no mundo espiritual. Você tinha uma dívida para pagar para com Deus, ok? Por quê? Porque em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos, separados foram da presença de Deus. E em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Se eu sou pecador, eu devo morrer. Então, o pecado imputou em nossa vida o quê? Uma justiça. O pecado requer uma justiça. E essa justiça que o pecado colocou em nós é a morte. A única maneira, o único salário, o único pagamento que o pecado aceita, meus irmãos, como satisfação, é o quê? A morte. Então, na cruz do Calvário, Deus estava ministrando a nós, primeiro, a culpa de vocês, a dívida de vocês, a morte de vocês. Agora eu estou imputando na conta de Jesus, eu estou imputando no sacrifício de Jesus, eu estou colocando a justiça de Jesus. Jesus está morrendo, e se Ele morre pelo nosso pecado, eu não preciso mais morrer. Se Jesus morre pelo seu pecado, você não precisa mais morrer, porque houve uma imputação, foi colocado na nossa conta o que? Foi colocado na nossa conta o perdão de Jesus, o sacrifício de Jesus, a justiça de Jesus, o amor de Jesus. Foi colocado na nossa conta a graça de Jesus. Então, quando Deus olha para nós, quando o mundo das trevas olha para nós, vê em nós o que? A obra da cruz. Vê o que em nós? O sangue do Cordeiro. Não tem mais dívida,
E além da gente não ter mais dívida espiritual, nós temos agora um crédito por causa de Jesus Cristo, amém? Por isso que a palavra fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A terceira coisa que acontece na cruz do Calvário, a justiça de Cristo agora foi imputada em nossa vida, foi colocada sobre a nossa conta. Então, o pecado nos imputou a morte. A cruz mostrou para nós que a gente deveria morrer. Mas Jesus, ao morrer, ao gritar que está consumado, derramou na nossa vida o perdão, perdoou a nossa dívida, imputou sobre os nossos pecados o seu sangue. O sangue de Jesus Cristo tem poder para quê? Para nos purificar de todo pecado. Por isso nós podemos entrar no céu. Por isso nós vamos entrar no céu. Por quê? Porque não há mais pecado. Foi todo pago por Jesus. A justiça de Cristo. Qual é o salário do pecado? A morte. A justiça, o pecado requer uma justiça. Não tem, por isso, meus irmãos, não tem como entrar no céu pulando a cerca. Só podemos entrar no céu pela porta. E o céu só tem uma porta. Jesus, João 10:9. Ele bradou: eu sou a porta. Amém? É a justiça de Deus. Não tem como entrar pela janela no céu, pular o muro, apenas pela porta, porque só a justiça de Jesus tem poder para fazer com que o nosso pecado tenha uma solução definitiva. Por isso que a palavra fala aí, escrevendo no verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ok? 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje você é justiça de Deus. Mas eu sou pecador, pastor. Como é que isso é possível? Por que isso é possível? Porque o meu pecado matou Jesus. O salário do pecado não é a morte? Alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer por mim. Alguém tinha que morrer por você. Então, eu acho isso tremendo, sobrenatural, e não entendo direito. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado. Deus o fez um pecador. Por que Jesus naquele momento se tornou um pecador? Se ele morreu, porque ele era um pecador naquele momento. E por que naquele momento ele se tornou um pecador? Por quê? Porque o meu pecado estava lá. Isso é justiça. Não tem como pular o muro. Ah, não, Jesus não morreu, meus irmãos. Jesus não morreu como mártir. Jesus não morreu só para ter os holofotes da mídia. Jesus não morreu só para entrar na história. Não, e não podia ser uma morte de ataque cardíaco. Não podia ser um AVC. Não podia ser um acidente de cavalo na estrada. Não, tinha que ser uma morte sacrificial, uma morte representando uma maldição. E a morte de cruz naquela época era a morte mais maldita para um malfeitor. Quem morria na cruz na época do Império Romano? Só os malfeitores, só aqueles que se levantavam contra o Império Romano. Jesus morreu como um malfeitor. Jesus morreu como um traidor. Jesus morreu para o Império Romano como um revolucionário. Jesus morreu como
alguém que queria causar um tumulto naquela sociedade. Mas para nós, para Deus, Jesus morreu tomando sobre si o meu pecado, o seu pecado, para que eu e você não morrêssemos eternamente. Isso é justiça. Por isso eu posso entrar no céu. Por isso você pode entrar no céu. Porque sobre a sua vida está o quê? A justiça que Jesus Cristo conquistou no Calvário. A ceia é esse memorial onde eu relembro, eu deveria morrer, eu deveria ser sacrificado, eu deveria pagar minha própria conta, mas eu nunca daria conta de pagar minha própria conta. Por isso Jesus diz a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, levante a cabeça. Eu acho que não é o caso de ninguém. Pare de se sentir um coitadinho. Pare de se fazer de vítima. Pare de pensar que ninguém te ama. Pare de pensar que você está sofrendo. Não. O que nós lemos lá no meu ofertório? Filhos amados. Você é um filho amado. Por isso, Jesus morreu por você na cruz. Ande de cabeça erguida. O nosso destino é o reino de Deus, a eternidade. Amém? Fiquemos em pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Fazer essa oração, 19, o horário está bom.